A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da Igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. A certeza do segundo advento encontra suas raízes na confiabilidade das Escrituras. Pouco antes de sua morte, Jesus explicou aos discípulos que estaria retornando para junto do Pai a fim de lhes preparar lugar. Mas ele também prometeu: virei outra vez. Assim como a primeira, a segunda vinda de Cristo é antecipada pelas Escrituras. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou: eis que vejo o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. 1000 anos antes de Cristo, o salmista Davi falou da vinda do Senhor para reunir o seu povo. Ele escreveu: vem nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Os discípulos de Cristo se regozijavam na promessa de seu retorno. Em meio às dificuldades que encontravam, a certeza desta promessa sempre permitiu a renovação de sua coragem e força. O Mestre voltaria a fim de levá-los para a casa do Pai. A segunda vinda acha-se intimamente vinculada à primeira vinda de Cristo. Se ele não houvesse vindo pela primeira vez e obtido uma vitória decisiva sobre o pecado e Satanás, não haveria razão para crer que ele voltaria e colocaria fim ao domínio de Satanás sobre esse mundo, restaurando-o à perfeição original. Jesus alertou que antes do segundo advento surgiriam falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele advertiu: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. A Bíblia ainda ensina que o retorno de Jesus será literal, pessoal, visível a todos e ao som de trombetas, ou seja, audível. O evento será glorioso, maravilhoso, sensacional, com grandes terremotos, e para aqueles que não conhecem a Deus, todos serão surpreendidos. O segundo advento de Cristo afetará as duas grandes divisões da humanidade: aqueles que o aceitaram, assim como a salvação oferecida por ele, e aqueles que o rejeitaram. Em sua vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, enquanto os vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. Por outro lado, os ímpios, os que rejeitaram os constantes apelos de misericórdia de Deus, morrem e aguardam os 1000 anos para então receber a sentença final. A Bíblia profetizou que antes da vinda de Jesus haveria sinais no mundo natural. Entre os mais conhecidos está o grande terremoto de Lisboa, ocorrido no dia 1º de novembro de 1755. Considerado este o maior de todos os tempos em referência para a sismologia moderna. Outro sinal seria o escurecimento do Sol e da Lua, fato ocorrido em 19 de maio de 1780, na porção nordeste do continente norte-americano. Samuel Williams, da Universidade de Harvard, relatou que a escuridão aproximou-se com as nuvens do sudoeste entre as 10 e as 11 horas da manhã e prosseguiu até a meia-noite seguinte, variando de intensidade e duração em diferentes lugares. Tanto Cristo quanto João profetizaram uma enorme queda de estrelas, bem como outro sinal do breve aparecimento de Cristo.
a grande chuva de meteoros, a 13 de novembro de 1833, o mais extraordinário espetáculo de estrelas cadentes que há registro, cumpriu esta profecia. Paulo escreveu sobre outros sinais que antecederiam a vinda de Jesus. Nos últimos dias, disse ele, sobreviriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. O apóstolo conclui a sentença dizendo que essas pessoas se tornariam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Entre os sinais no mundo religioso está o surgimento ou ressurgimento do papado. Para muitos, a liderança moral da humanidade, a apostasia dos protestantes e a grande aceitação da doutrina espírita da imortalidade da alma. Haveria do mesmo modo declínio da liberdade religiosa, aumento da iniquidade, revolução sexual, guerras, rumores de guerras, calamidades, terremotos, desastres naturais e fomes. Tudo isso está acontecendo, cada vez em escala maior. O retorno do Redentor representa o glorioso clímax da história do povo de Deus. É o momento de sua libertação, de modo que, cheios de alegria e senso de adoração, eles exclamam: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.